Olá, boa noite a todos. É uma alegria tê-los conosco neste nosso momento de culto online. Este é o fim de semana do 9º domingo após Pentecostes. Nós queremos iniciar este nosso culto invocando a presença do nosso Deus. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a todos para louvarmos ao nosso Deus, cantando a Ele. Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Santo, 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 Santo é teu amor. Glória e majestade enchem terra e céus, ricas bênçãos manam do bondoso Deus. Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Santo, 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 Santo é teu amor. Soam mil louvores ao Senhor e Rei, que em amor profundo guarda a sua grei. Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Santo, 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 Santo é teu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Consolador. Todos os remidos cantam teu louvor. Irmãos e irmãs em Cristo, todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Nosso Deus é santo e diz: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Porém, diariamente, nós transgredimos a lei de Deus. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou humano e fraco, vendido como escravo do pecado. Eu não entendo o que faço, porque não faço o que gostaria de fazer. Ao contrário, faço justamente aquilo que odeio. Pois eu sei que o que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Dentro de mim, sei que gosto da lei de Deus, mas vejo que uma lei diferente age no meu corpo. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Sabedores disso, vamos confessar os nossos pecados a Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, pobres pecadores. Nós diariamente nos afastamos da Tua palavra e dos Teus caminhos. Perdoe os nossos pecados e purifica-nos de toda a maldade. Nós fazemos esta confissão arrependidos e sinceros, na certeza de que o Senhor nos dá o perdão em Cristo Jesus. Amém. E pela graça de Cristo, eu tenho uma maravilhosa notícia para te dar.
Se você crê nesse Deus que morreu por ti, teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. O salmo para hoje é o salmo de número 136, 1-9. E diz assim: Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores. O seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres. O seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria, Ele fez os céus. O seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas. O seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Até aqui a leitura do Salmo. Convido, mais uma vez, a cantarmos ao nosso Deus mais um hino. Queremos, neste momento, ouvir as leituras. A primeira está no Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 55, dos versos 1 a 5. Assim está escrito: O Senhor Deus diz: Escutem os que têm sede, venham beber água. Venham, os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens
a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Próxima leitura está em Romanos, no capítulo 9, também dos versos 1 a 5. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Até aqui as leituras. Queremos mais uma vez louvar ao nosso Deus. Senhor potentíssimo, Rei das alturas, canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocai, gratos por tantas venturas. Louvo ao Senhor, que com grande potência governa. Sobre as asas de águia te leva a morada paterna, que te mantém como melhor te convém. Sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso. Pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Louva ao Senhor, que abençoa-te visivelmente. Chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva minha alma, Deus, louvo seu nome glorioso. Ó mundo, canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus.
O Santo Evangelho para este fim de semana está no livro de Mateus, capítulo 14, dos versos 13 a 21. E diz assim o Santo Evangelho: Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois, pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queremos cantar mais um hino. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a ser irmão, num mundo que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a ser destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Prezados irmãos
irmãs na fé da nossa querida Congregação Evangélica Luterana Sião, aqui de Santo Ângelo, aos que em casa estão e que estão em comunhão com Deus, com os irmãos na fé, neste momento, mesmo de forma online, e a outros irmãos de outras denominações cristãs que estão também sintonizados nesta comunhão. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês hoje e sempre. Amém. Como há pouco foi lido pelo pastor estagiário Stanley, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21, que tem como tema, a gente conhece muito na linguagem de Almeida, a multiplicação de pães, ou aqui, na nova tradução da linguagem de hoje, Jesus alimenta uma multidão. Irmãos e irmãs na fé, vamos imaginar um cenário, principalmente nesse período tão difícil, desta pandemia do Covid-19. Imaginar pessoas que já estão cansadas, sobrecarregadas, por problemas financeiros ou conflitos familiares, ou mesmo a perda de um ente querido, imaginando aquele caso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, dos pais terem falecidos causados pelo vírus do Covid, e também alguns filhos. Imaginemos a situação do cansaço, da dor, do luto no coração dos familiares e, por extensão, aos parentes e a muitas pessoas que conheciam esta família. Até nós ficamos comovidos. Diante desse fato, poderíamos dizer que quando algo não vai bem, quando estamos cansados, quando estamos estressados, nós precisamos descansar. Nós precisamos ter sossego e ter pessoas amadas, afetivas, para nos aconselharmos nesses momentos tão duros e tão difíceis. Com esse cenário, podemos ver um cenário parecido que aconteceu aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, 13 a 21. Também podemos perceber aqui, no contexto, pouco antes desta leitura, que os discípulos estavam cansados, estavam, de certa forma, até desanimados, porque Jesus os enviou a pregar acerca do reino de Deus, até curar enfermos, ele deu esta autoridade, e eles iam de 2 em 2, cidades em cidades, mas tiveram, em alguns lugares, uma grande decepção. Não foram aceitos. E eles voltaram desta evangelização e muito mais, ficaram muito tristes, porque tiveram a notícia de que João Batista, o precursor que veio preparar o caminho para Jesus Cristo, havia sido morto, havia sido decapitado, e eles próprios fizeram o seu sepultamento. E essa notícia também chegou ao Mestre Jesus, que da mesma forma cansou-se.
entristeceu-se. Então este era um momento de estar num local de retiro, para derramar as dores, compartilhar os sofrimentos. E num momento desses, nada melhor do que estar na presença do Mestre Jesus, do Filho de Deus. Resolveram então adentrar o mar da Galileia, o lago de Genezaré, a um lugar muito distante, desértico, para ficarem a sós. Eu até diria assim, para os discípulos chorarem as suas mágoas, abrirem seus corações junto ao Mestre Jesus. Da mesma forma, Jesus também quis compartilhar a sua dor de ter perdido este irmão, este primo, João Batista, de uma forma tão trágica. Nada melhor do que estar a sós, num lugar deserto, para esse momento de retiro, desse momento onde ninguém esteja perturbando o nosso momento de desabafo, o nosso momento de choro, o nosso momento de ouvir alguém aconselhando e dando ânimo novamente para uma vida tão desgastada. Mas o cenário aqui do Evangelho transforma-se radicalmente. Não houve essa previsão de que realmente o povo estava atrás do Mestre Jesus. O povo queria ouvir Jesus. Ele já havia feito alguns outros milagres. O primeiro, por exemplo, quando ele transformou água em vinho, melhor vinho do mundo. E tantos ensinamentos que Jesus fez. O povo afluía e souberam para onde o Mestre Jesus e os seus discípulos haviam se dirigido. E eles foram contornando o lago de Genezaré, como nós também o chamamos de Mar da Galileia. E quando Jesus e seus discípulos chegaram a este local, uma grande multidão já estavam esperando o Mestre Jesus. E o que é mais bonito no Evangelho, aliás, este é o único relato que se encontra nos 4 Evangelhos, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contando a mesma história deste momento em que a multidão aborda Jesus, quer ouvir Jesus, tem sede da palavra do Mestre Jesus. E o que é bonito, o que os evangelhos aqui apresentam, que Jesus, ao ver aquela multidão, teve compaixão. Interessante que essa palavra compaixão, se a gente procurar lá no vocabulário do hebraico, quer dizer assim, é um friozinho na barriga. Você sabe, quando você leva um susto, vem aquele revertério intestinal. Jesus teve compaixão, ou seja, ele teve pena, vendo este povo, como um rebanho de ovelhas sem pastor. E imediatamente Jesus passou a ensiná-los, a curar os enfermos. Jesus deu uma pausa no descanso com os discípulos. Humanamente, pela lógica humana, ele poderia ter dito: paciência, eu preciso descansar. Meus discípulos precisam descansar. Mas não. O amor de Jesus por aquela multidão era tão grande. Paciência, meus discípulos. Eu preciso abraçar esse povo, eu preciso ensinar esse povo. Eu preciso ter toda a afetividade por esse povo. E é isto
que literalmente aconteceu. Mas interessante que a noite já estava se aproximando, o sol já estava se pondo. Aí a sugestão dos discípulos ao Mestre Jesus foi de que Jesus despedisse a multidão. A fome já estava vindo. Despedisse a multidão para que eles fossem pelos vilarejos, cidadezinhas, para comprar alimento. E o que Jesus diz? Pela lógica humana, seria certo. Poxa, vai anoitecer, não tenho que comer muito aqui é deserto. Mestre, mande esse povo embora. O que Jesus disse? Vocês mesmo alimentem este povo. Opa, isso fugiu à lógica humana, fugiu à compreensão humana. Até outros 2 evangelhos diz o seguinte, que um discípulo se aproximou de Jesus e disse: por acaso daria para nós comprarmos alimento para este povo com 200 denários? Ou 200 moedas de prata? Um denário correspondia, na época, 1 dia de trabalho para um trabalhador comum da época. Para alimentar, não contando mulheres nem crianças, 5.000 homens, digamos mais 5.000 mulheres e digamos, porventura, mais 5.000 crianças. Há historiadores que dizem que poderia ter até aproximadamente aproximando ou mais de 15.000 pessoas. O que seria esse dinheiro? Aí veio um outro discípulo, eu acredito até meio em forma de sátira, e disse ao Mestre Jesus: olha, tem um menino aí, tem um guri, ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que seria isso para tanta gente? Eu penso, a gente pode imaginar, isso era até uma forma de satirizando Jesus, o que seria isso para toda essa multidão? E Jesus disse: traga esses 5 pães e esses 2 peixinhos, tragam a mim. E levaram a Jesus, talvez meio desconfiando, e Jesus ergue o seu semblante aos céus e agradece a Deus, e o milagre da multiplicação acontece naquele momento, e todos que lá estavam puderam se alimentar fartamente de pão e peixe. Todos. E ainda nos diz o relato dos evangelhos que ainda sobraram 12 cestos de alimento. E Jesus pediu para recolher o que havia sobrado. É Jesus, que é Filho de Deus, que lá operou mais um grande milagre, fazer com que os discípulos tivessem mais maturidade e, consequentemente, aquela multidão, de que Jesus não era apenas um humano, mas ele era Filho de Deus. Ele pôde fazer este milagre. Quero chamar aqui a atenção de 2 fatos. O primeiro deles é que a multiplicação que Jesus fez, ela foi muito generosa. Há quem diga que nesses praticamente 5 meses da pandemia do Covid-19, nunca houve na humanidade tamanha solidariedade das pessoas de um para com os outros.
Tanto que a gente está percebendo ajuda em rancho, para comida para as pessoas, roupa para as pessoas, é solidariedade em todas as partes do mundo. Há quem diga que isso nunca havia acontecido. Dá aqui a impressão que precisa acontecer uma catástrofe para que as pessoas sejam mais solidárias. E as igrejas estão também nesse trabalho de arregaçar as mangas e ajudar as pessoas tão necessitadas. Por isso, a primeira característica que nós vemos aqui em Jesus é ser bondoso, generoso, ajudador. Nós temos uma expressão hoje que se usa muito na psicologia, na sociologia, que que nós somos pessoas biopsicossociais, biovida. Temos necessidades psicológicas e somos pessoas sociais. Agora já está se dizendo que nós somos seres biopsicossociais e espirituais. E Jesus sempre olhou a humanidade, as pessoas humanas, numa perspectiva de integralidade. A sede, a fome física, a sede, a fome espiritual e também sempre se preocupando com as doenças mentais das pessoas, dos seus sofrimentos, das suas agruras, das suas dores internas, que por vezes até é de forma bastante inconsciente. E segunda coisa que eu queria destacar sobre Jesus, Jesus usa aqui uma mordomia necessária. Interessante isso. Sobrou o pão, sobrou o peixe, e Jesus pediu para guardar em cestos. Amanhã é outro dia. E principalmente nesse período também precisamos ter cuidado, poupar, não gastar além do que nós recebemos. E por outro lado, nós percebemos como há uma extravagância da própria comida, que é jogado no lixo, e tantas pessoas precisando. Eu nunca esqueço do período que eu passei como pastor em Manaus, no Amazonas. Tinha um restaurante que servia, aliás, a gastronomia em Manaus, ela é a mais diversificada do Brasil. E eu gostava muito do tal do pato no tucupi. Meio complicado explicar quais os ingredientes que vai, tucupi, jambu e coisas mais. E o pato, muito gostoso, gostava muito. E o garçom me dizia assim, coma, pode comer. Eu sempre gostei, até hoje eu gosto de carne de pato, aquele peito escurinho, as coxas, tudo, né? Coma, pode comer à vontade, porque depois o que sobrar vai tudo para o lixo, vai fora. E nós sabemos que parece que hoje já está havendo uma consciência que pode haver um reaproveitamento. E se nós nos espelharmos em Jesus, não devemos desperdiçar o alimento, guardar o alimento. Lembro outro fato, quando eu era criança, do interior, havia uma família abastada da cidade grande, da grande Porto Alegre, e naquela época se vendia o pão, não era cacetinho, era um pão maior. Nunca esqueço, uma vez em Porto Alegre, fui visitar meu padrinho, meu tio, eles até na padaria enrolavam esse pão em jornal, Folha da Tarde na época de Porto Alegre. Jornal, não havia hoje tudo que se tem hoje para embalar algo, né? Comida e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que esta família
tinha uma casa de campo e levava o pão velho, pão francês, e a mãe cortava em fatias aquele pão e colocava no forninho do fogão a lenha. Aquilo era tão saboroso, aquilo era tão crocante, que a gente era acostumado a comer pão de milho, que ia aipim, que ia batata no meio, também era gostoso, mas um pão francês no interior era bem difícil. E a gente comia aquilo, até hoje eu lembro, aquilo crocante, era gostoso. A gente comia sem colocar nada em cima, de tão gostoso que era o reaproveitamento dos alimentos. Quero trazer aqui mais um fato que me chamou muita atenção. Das vezes que eu vinha de Manaus para Porto Alegre, de férias ou a trabalho para a igreja, para a IELB, por vezes a aeronave fazia escala em Brasília. E por vezes a gente ficava 3, 4, 5 horas. Então a gente ia até o coração de Brasília. E lá tinha um shopping muito bonito chamado Pátio Brasil. Isso nos anos idos de 99, 2000 e lá pela frente. Nunca esqueço que quando uma vez entrei nesse shopping, aí dizia assim, self-service, o quilo, digamos assim, não lembro muito bem, R$60 o quilo. Mas, às 14 horas, o valor é a metade, é R$30 o quilo. Que interessante. Para que não sobrasse, para que não fosse fora, as pessoas que não teriam condições de pagar R$60 o quilo, claro que a gente não vai comer 1 quilo, né? Às 2 horas da tarde, eu fui um que esperei. E às 14 horas, literalmente, baixou para metade do preço. Eu não sei se isso no Brasil, outras capitais ou cidades também acontece, nunca vi, eu só vi isso lá como um bom exemplo. Mas, irmãos na fé, Jesus é generoso, amoroso, teve compaixão, deu uma lição de ensinamento que, por extensão, vem a todos nós. Jesus não deixou ninguém ir embora com fome. Talvez o seu ensinamento hoje seria uma solução para erradicar a fome no mundo. Mas tem uma outra fome, muito maior ainda do que a fome física. É a fome espiritual, fundamental. Por extensão, na multiplicação de pães que Jesus abençoou e fez com que toda a multidão se alimentasse. Depois, mais tarde, ele mesmo fala no Evangelho de João, no capítulo 6, 33 a 35, porque os discípulos disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Aí Jesus respondeu o seguinte: porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Aí Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Quero concluir aqui, meus irmãos e irmãs na fé. Deus, seu Filho, o Mestre Jesus se preocupa, tem compaixão pela integralidade das pessoas humanas, o bio, psíquico, social, espiritual, na sua integralidade. Nada pode ficar de fora. Mas que bonito quando nós ouvimos de Cristo para alimentar esta multidão e os seus discípulos, a igreja cristã, dizendo: quem vem a mim nunca mais terá fome,
E quem crê em mim nunca mais terá sede. Alimentados pela palavra de Deus, saciados pela palavra de Deus, nós vamos enfrentar as adversidades da vida, que neste período estão sendo extremamente pesadas. Meu irmão, minha irmã, vamos depositar também integralmente a nossa confiança no Senhor, que através do Espírito Santo Ele possa nos alimentar a fé. Quem sabe seja uma grande oportunidade em nossas vidas de nós nos achegarmos mais a Deus e não sermos tão materialistas como o mundo hoje está sendo, onde nós vivemos num mundo líquido, não é mais sólido, é líquido, onde tudo é descartável. Comprei um tênis, uso um pouco, já quero trocar pelo um novo. As coisas estão mudando. E que bom que assim seja. Diante desse fato, certamente haveremos de ser mais solidários com as necessidades do nosso próximo, ter mais amor ao nosso próximo, não sermos mais egocêntricos, egoístas, mas solidários e amorosos, como foi o próprio Mestre Jesus. É por isso, irmãos, quero aqui finalizar esta mensagem repetindo as palavras onde Jesus falou, que profundo, que profundidade. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Não percamos esta oportunidade de nos alimentarmos da palavra de Deus, fonte da água viva, irmos à verdadeira fonte. Eu gosto de repetir isso para finalizar. Quantas pessoas hoje estão buscando autoajuda? Isso não adianta nada, mas o que adianta é buscar socorro no Senhor. O Senhor é o nosso socorro. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tudo que nós necessitamos é estarmos aliviados e na paz, que excede todo entendimento, que vem de Deus aos nossos corações. Que assim seja. Amém. Nós queremos, neste momento, falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, graças nós te damos pelo dom da salvação. Nós nos achegamos a Ti porque sabemos que ouves a nossa oração. Agradecemos-te pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Obrigado pelo dom da vida e por podermos mais uma vez realizar este momento de culto. Cuida da Tua igreja no mundo. Abençoa os seus líderes e pastores para que permaneçam firmes e leais à Tua palavra. Abençoe os que estão hospitalizados, os que fazem cirurgia e recuperam-se dela. Em especial, lembramos da Elisete Schneider, que fará um procedimento cirúrgico na segunda-feira em Ijuí. Que o Senhor esteja com ela, olhe para ela e para a sua família, cuide dos médicos responsáveis e esteja com todos que participarão deste momento. Que eles também possam se lembrar de confiar em Ti, no Teu amor e na Tua graça. Olhe para o mundo com o olhar paternal que tens por todos os Teus filhos. Livra-nos de todos os males, tais como enchentes, terremotos, maremotos, incêndios, fome, guerras e todas as maldades causadas pelo homem. Também nos ajude neste momento em que o Covid está assolando a todo o mundo. Olhe para o nosso querido Brasil.
Dê sabedoria para as nossas autoridades, para que saibam governar nosso país, promovendo paz, justiça e segurança. Que teu evangelho seja proclamado em todos os estados e que todos tenham a oportunidade de ouvir e de receber o teu consolo. No mundo repleto de escuridão, mostra a tua luz. Orienta os nossos pensamentos e ações para que saibamos amar nosso próximo conforme a tua vontade. Olhe para a nossa querida IELB, abençoe o nosso seminário, pastores e membros. Que cada pessoa cristã, abastecida e nutrida pelo Evangelho, sirva ao Senhor com dons, tempo, bens e vida. Abençoe também aos nossos aniversariantes. Acompanhe-os graciosamente, a fim de que celebrem as tuas bondades e testemunhem o teu amor. Lembramos neste momento da Edith Milk, que fez aniversário no dia de ontem. Também pedimos pela sua filha, a Fernanda Milk. Nós temos a te agradecer por o Senhor estar cuidando dela, por ela ter se recuperado do Covid-19. Também, Senhor, Tu sabes da nossa fragilidade humana e, por isso, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria e que vivamos uma vida agradável a Ti, com fé e amor. Nós entregamos em Teus braços todas as demais coisas através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim, nós chegamos ao final de mais este culto. Ficamos felizes com a tua participação e a tua presença e desejamos um ótimo final de semana e uma abençoada semana a todos.